nós te amamos, bendizemos e glorificamos a tua majestade. Aleluia. Te amamos, Senhor, o Senhor é maravilhoso para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Assim seja, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar no Evangelho segundo João, no capítulo 6, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. João 6, em nome de Jesus Cristo, a partir do verso 16. João 6, a partir do verso 16. Aleluia. Nós amamos o Senhor, Pai amado. Fale conosco por meio da tua palavra. Nos oriente, Senhor, nesses poucos minutos que ficamos na sua presença. E é pouco, Senhor. A tua palavra nos ensina, Senhor, que mais vale um dia na tua casa do que 1000 lá fora no mundo. E é verdade, Senhor. Esses minutos que nós estamos, ó Deus, na tua casa, na tua presença, Senhor, nos edifica, nos fortalece, nos orienta, nos capacita, nos dá sabedoria. A tua palavra nos dá sabedoria. Fale conosco, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir, em nome de Jesus, o que diz a palavra do Senhor. Amém? Glorificado o nome do Senhor Jesus Cristo. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tíberos, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram:
Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos?
Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, em nome de Jesus, de cada irmã, em nome de Jesus. A todos nós neste momento, graças ao Senhor. Aleluia, Senhor. Maravilhas. Ouvir o Senhor Jesus Cristo se oferecer como alimento, o Senhor Jesus Cristo se oferecer como Deus para os homens, ouvir o Senhor Jesus Cristo ensinando e afirmando que quem não comer da sua carne e beber do seu sangue, este não tem parte na vida eterna. Escutar dos lábios do Senhor Jesus Cristo que muitos não estavam ali para adorá-lo, mas estavam ali para buscar o pão que perece, o alimento deste mundo, as coisas deste mundo. Escutarmos da boca do Senhor Jesus Cristo que muitos discípulos não criam nele. Olha bem, irmãos, Jesus falou que ali havia discípulos que não criam, não davam crédito. Ouvir da boca do Senhor Jesus Cristo que dentre dos 12, um daqueles era diabo, era um traidor, era um mentiroso, era um enganador. Jesus, nesse texto, nos fala e nos mostra muitas coisas maravilhosas que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, Jesus não lança ninguém fora. Jesus não põe ninguém para fora se o Pai porventura tiver enviado. Se Deus enviou alguém até o Senhor Jesus, quer dizer, discípulo, fiel, servo, este será obediente, este será temente, não será lançado fora. Ele está nos mostrando que ele, com ele, há autoridade para lançar fora, se porventura este não veio da parte do Pai. Por que nós ouvimos isso e aprendemos isso? Porque quem convence o homem a andar em obediência ao Senhor, em andar em obediência à palavra do Senhor, é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. Aleluia. Então nós aprendemos que se o Pai enviou, Jesus não irá lançar fora, porque ele, Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Eles são os mesmos, os dois. Quem vê a Jesus vê a Deus. Mas a história intrigante, e ela é tão real,
é de saber a complexidade deste fato que é o povo ir de um lado para o outro, procurando Jesus, vigiando Jesus, como se fosse aqueles detetives atrás de um fugitivo. Quando Jesus ele faz esse trajeto e ele faz sobre as águas, e a palavra de Deus nos fala que ele vai parar em um outro ponto, e aquela multidão desesperados andando de um lado para outro procurando Jesus. Quando nós olhamos esse texto só neste princípio, por isso que é bom ouvir, analisar, ler todo o texto para entendermos a história, que é maravilhosa. Mas se ficarmos presos em alguns versículos, a impressão que temos é que aquele povo, eles estavam apaixonados por Jesus, que aquele povo estava morrendo de amor, a ponto de entregar até mesmo a sua vida por Jesus, indo de um lado para outro, observando, viu que o barco de Jesus estava ali, o barco estava vazio, voltaram para o outro lado e viram que só o barco dos discípulos que foram. Quando chegaram até um outro ponto, Jesus já estava lá e eles ainda perguntam: Senhor, com que horas que o Senhor veio para cá? Senhor, que momento o Senhor veio para cá? Mas Jesus, ele não, irmãos, ele dá atenção àquela suposta atenção daquelas pessoas. Ele claramente já fala. Jesus rapidamente já entrega para eles a verdade, porque Jesus é a verdade. Aquele povo, quando pergunta: Senhor, que hora você veio para cá? Que hora o Senhor veio para cá? Jesus já falou: vocês não estão me procurando porque vocês de fato me amam. Vocês não estão me procurando porque verdadeiramente vocês estão interessados em mim ou aos meus ensinos. Vocês estão me procurando, vocês estão correndo de um lado para outro atrás de mim, mas é porque vocês estão atrás dos seus próprios interesses. Vocês estão correndo atrás das suas próprias vontades. Vocês estão querendo que eu supra a vontade ou os desejos do seu coração. Porque se vocês me amassem, vocês ouviriam as minhas palavras. Se vocês me amassem, vocês dariam ouvido à minha palavra. Mas Jesus falou: vocês estão procurando o pão que perece, vocês estão procurando as coisas deste mundo. Mas eu digo a vocês que se vocês não se entregarem, se vocês não viverem, se vocês não ouvirem ou praticarem a minha palavra, eu digo a vocês não terão a vida eterna, vocês não receberão a vida eterna. É maravilhoso a sinceridade de Jesus, a ponto dos discípulos, esses discípulos, os 12 e os outros tantos quantos estavam ali servindo, dizerem: é duro esse discurso. Irmãos, quantas pessoas, ao ouvir a mensagem de Deus, a mensagem do Senhor, porque essa mensagem não pertence ao homem, quantas pessoas ouvindo a palavra de Deus, elas dizem no coração: esse discurso é duro, essa palavra é pesada, essa palavra está me ofendendo, fulano está falando isso para me ofender, ou fulano está falando aquilo para me machucar, para me tirar o meu sossego, essa pessoa está dizendo isso para mim, querendo me ferir. Mas não é assim. A palavra de Deus nos fala que quando a palavra do Senhor ela está sendo direcionada, ela está sendo ministrada, ela alcança o coração, ela alcança o alvo, ela não volta vazia. E quando Jesus falou: vocês estão me procurando por causa das coisas deste mundo, foi pelo pão que eu multipliquei, foi pelo peixe que eu multipliquei, vocês não estão me procurando porque vocês verdadeiramente me amam, ou desejam ter a vida eterna, ou porque vocês querem ter comunhão com o Pai por meio da minha pessoa. Não, vocês estão querendo serem supridos, receberem a necessidade do seu físico. Então eu digo a vocês que eu não lanço fora aquele que o Pai me envia, mas eu posso lançar fora sim
aqueles que o Pai não envia. Olha bem, quando Jesus fala, eu não lanço fora aqueles que o Pai envia, pode ter certeza, ele já está dizendo, aquele que não vem por meio do Pai, quer dizer, por meio do amor, o aquebrantamento. É como a palavra de Deus fala, não veio pelo amor, mas veio pela dor, mas veio pelo arrependimento. As pessoas que não se arrependem, as pessoas que não põem a mão na consciência, as pessoas que não pedem perdão, as pessoas que não pedem misericórdia e se entregam a Jesus Cristo, pode ter certeza, haverá um dia que Ele julgará a terra com vara de ferro, sem misericórdia. Ele lançará fora, sim. Quando Jesus profere essas palavras, amado, Ele fala daquilo que Ele conhece claramente, porque Ele fala que homem algum havia visto o Pai, a não ser aquele que do Pai veio. Jesus veio de Deus e assim Ele via Deus. Aleluia. E vê Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Exceto aquele que veio do Pai. Jesus veio do Pai. E sabe, amados, quanto nós aprendemos neste capítulo, com esses poucos versículos, mas ele nos ensina de uma maneira tão maravilhosa e grandiosa. Quando Jesus ele fala que Ele e o Pai, eles estavam juntos. E quando Jesus fala, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim cumprir a vontade daquele que me enviou. Aleluia, que maravilha. Então a pessoa que não obedece a Jesus, a pessoa que não dá crédito à palavra de Jesus, a pessoa que não dá ouvidos à palavra de Jesus, e não só dá ouvidos ou crédito, mas a pessoa tem que pôr em prática. A pessoa que ouve e não pratica é pior do que o ímpio, porque está desprezando o Espírito de Deus, está desprezando o Espírito Santo. Olha os ensinos que Jesus mais nos coloca aqui diante desse texto. Ele fala, eu não vim fazer a minha vontade, mas vim cumprir, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Então, se nós não obedecermos a Jesus Cristo, se nós não ouvirmos a Jesus Cristo, não praticarmos a palavra de Jesus Cristo, amados, sabe quem nós estamos rejeitando? O Criador de todas as coisas, o próprio Deus. Quando nós não ouvimos, não damos crédito ao Senhor Jesus Cristo, porque esse é o intermediador, esse é o mediador entre Deus e os homens, somente é Jesus Cristo. Quando uma pessoa não recebe Jesus, não quer Jesus, essa pessoa está dizendo, ainda que ela não abra a boca, ainda que ela não expresse com seus lábios, mas ela já está dizendo com seus gestos, eu não quero a vida, eu não quero a vida eterna. E Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. A carne para nada serve. Aleluia. Jesus está nos mostrando, amado, que aquele que vive em função da carne, carne é. Mas aquele que vive em função do Espírito, para o Espírito, com desejo ao Espírito, do Espírito é. Aleluia. E sendo do Espírito, viverá eternamente. Aleluia. Pertencendo ao Espírito de Deus, viverá eternamente para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos ensinos nós temos aqui. E a palavra do Senhor vai prosseguindo e nos mostrando quantas pessoas não estão suportando mais essa doutrina, quantas pessoas mais não conseguem ficar na casa de Deus, porque estão atrás das coisas dessa terra, quantas pessoas não conseguem mais dar atenção à palavra de Deus, porque às vezes elas não estão atreladas ou acostumadas com coisas, com campanhas, com pedidos de homens, com ensinamentos de homens, mas quando só vem a palavra, quando tem o Espírito de Deus ministrando a palavra, quando a palavra de Deus está sendo ensinada, a pessoa não consegue, a pessoa fica assim, esse discurso é muito pesado para nós. Jesus aqui ele nos fala, por meio do seu Espírito, que ele replicava aquela multidão, e justamente os judeus, de onde ele veio, do seu povo, para cumprir a profecia do profeta Isaías, que os seus havia de rejeitá-lo, e o rejeitou. E os judeus, esses replicavam nos seus corações, eles retrucavam no coração, eles não aceitavam a palavra que Jesus estava ministrando, e Jesus ali sempre corrigindo a eles, olha, aquele que crê em mim, eu ressuscitarei
este não morrerá, este viverá eternamente. Jesus sempre mostrando que o poder, a graça, a glória, a honra está com ele por meio de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus recebeu toda essa honra, toda essa glória, amados. E foram saindo os seus discípulos. Quais os discípulos? Discípulos que estavam lá naquela passagem quando estavam dizendo: Senhor, estão expulsando demônios em teu nome. E Jesus falou: olha, quem não é contra nós é por nós, deixai-os. Deixe eles fazer a obra, deixa eles expulsar os males em meu nome, deixa eles expulsar os demônios em meu nome. Eles estão fazendo a minha vontade e a vontade de Deus. Mas quando foi agora o momento de ouvir a palavra, agora quando foi o momento de ouvir, deixar a vontade da carne, não viver pensando nas coisas deste mundo, mas pensar nas coisas do alto, no tesouro que não perece, no alimento vivo, no pão vivo que desceu do céu, esse alimento que nos fortalece, que nos dá vigor, esse que nos leva para a eternidade. Aí eles falaram: está difícil. Esses discípulos falaram, esses mesmos que um tempo atrás estavam fazendo a obra de Deus, eles começaram a ir embora, e foram deixando, e não foram poucos. Ficaram os 12 que Jesus havia escolhido para ser os seus representantes no Evangelho, a mostrar para as nações que é de Israel que vem a palavra de Deus, um representante por cada tribo. Ali estavam aqueles 12 homens diante do Senhor, com o olhar fixado em Jesus, e Jesus olhando para eles também. Jesus falou: vocês também não irão? Vocês também não me deixarão? Sabe, amados, por mais difícil que seja a situação da pessoa, por mais difícil que esteja a vida da pessoa, por mais complexo que seja o estágio momentâneo daquela pessoa, todos têm a liberdade de ficar ou de ir. Todos têm a liberdade. Deus deu a liberdade para todos nós. No meio da tristeza, ou da tribulação, ou da bonança, a palavra de Deus nos fala que Ele permite a cada um de nós o direito de escolher. E Jesus agora faz essa pergunta aos discípulos, aos 12 que ficaram. Jesus dá a eles a oportunidade, Jesus dá a cada um deles o direito, porque Jesus, Ele é assim, Ele não é opressor. Jesus é libertador, aleluia. Ele dá a cada um de nós a liberdade que nós assim desejarmos. Se eu falar assim, eu quero viver assim. Se você falar, eu quero viver dessa maneira, eu não quero mais isso, eu não quero servir Deus, eu quero, pode ter certeza, você irá. Você irá. E Jesus falou para os apóstolos, e Pedro nos fala essa frase que é para nós uma frase que podemos colocar até numa placa. Para onde iremos? Irmãos, Pedro, quando fala isso, Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Aleluia. Sabe o que é que nós aprendemos por meio do Espírito, da revelação do Senhor nessas frases? Que Jesus Cristo é o único lugar seguro, aleluia. Que Jesus Cristo é o único caminho, aleluia. Que Jesus Cristo é o melhor lugar. Jesus é um lugar. Jesus é o melhor lugar a qual nós possamos estar, aleluia. Por isso que ele fala: eu sou a videira, aleluia. Se nós somos os ramos, aonde nós devemos estar? Aonde nós devemos? Com quem nós devemos estar? Jesus é refúgio. Jesus é proteção. Jesus é cuidado.
Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é vida, Jesus é salvação.